Tô passando mal. Eu juro, me dá vontade de explodir. O Snoop Dogg, gente, ele é o equivalente a Jojo Todinho. Ele é a Jojo Todinho deles. Ele fez a fama dele inteira em cima de um papo extremamente esquerdista, em cima de um papo extremamente revolucionário, em cima de um papo sobre empatia, sobre fazer o seu melhor, sobre cantar pra criança. Ele fez toda uma cena pra depois ele fazer o quê? Se juntar com esse arrombado desse laranjão e começar a falar atrocidades por aí. E assim eu trago pra vocês um vídeo sobre o Snoop Dogg. Por quê? É a mais odiada da semana? É a mais odiada do mês? É a mais odiada do último ano. Tudo que esse cara fez no último ano é detestável. Inacreditável. Inacreditável. Vamos ver? Vocês, a palhaçada que ele faz sendo um grande hipócrita, né? Vamos começar assim? Depois eu vou falar da polêmica dele sofrendo muito porque ele tem que responder a pergunta de um dos netos dele. Mas primeiro, vamos ver aqui como é que ele age normalmente. Nobody gonna perform for Donald Trump, huh? Which one of you jigaboo ass gonna be the first one to do it? I'm waiting. Isso foi em 2017, ele fazendo um vídeo dizendo quem vai ser de vocês, seus um bocado de nome feio, que vão performar na inauguração, né, que eles chamam, do mandato do Trump. I'm gonna roast the out of one of you Uncle Tom ass for doing it. Which Ele dizendo que vai xingar todos quando eles fizerem. one of you gonna do it first? Qual de vocês vai fazer primeiro? Oz is the one that performs for himself. So that is Snoop Dogg back in 2017, before Trump's first inauguration. Ele diz isso é o Snoop Dogg no ano de 2017, antes da primeira inauguração. Here's Snoop last night. No segundo mandato do Trump, quem foi lá fazer a inauguração? Uau! He performed at the Crypto Ball as part of inauguration weekend for Donald J. Trump. Someone snapped a pic. Chega a ser cômico, né? Se não fosse trágico. E aí tem mais cenas aqui de antes da eleição, quando ele ainda não tinha virado trumpista. Did he appear or did he feel like he was that racist then? The devil never show you his face in the get-go. So it didn't feel like that. The till devil afterwards? don't never give it to you in the intro. The devil Ele aqui fala que o demônio nunca se mostra como ele realmente é de cara. with you, he gonna milk you in here. Then he gonna flash on you. O que tá Nigga, you didn't know I was him? Oh man. That's what he did. He didn't know he was gonna win. He was gonna keep being what he was. Yeah. And then when he won, he had to do, you know what? America's based on racism. Let's not get it fucked up. He Yeah. ain't. Então, ele aí diz que ele não ia se mostrar logo de cara, mas quando ele ganhou, ele teve que fazer o que os Estados Unidos pedem dele. Aí ele diz, os Estados Unidos é um país que eles chamam de América, né? Que é um absurdo já, por si só. Por si só, já é um absurdo, mas beleza. Que é um país racista e que isso não foi o Trump que inventou. Todo mundo sabe. Making the rules. He's their token guy. He's the one that maintains stability. Got this nigga out the White House and put some more white shit back up in here the way the shit was supposed to be. Então, ele explica que o que os republicanos querem é que tirem aquele cara negro da Casa Branca, né? Na época, o Barack Obama, e colocar uma pessoa branca para corrigir os problemas. You get what I'm saying? Yeah, And that's what the mhm. fuck the brainwash was, as opposed to, hold on, Obama trained the thought of, we can all work together. Então, e aí ele diz que foi aí que a lavagem cerebral começou, depois do Obama ter essa ideia de vamos todos trabalhar juntos. As pessoas brancas e racistas vêm e querem voltar atrás com isso, né? So whoever's the next president, there's not going to be as much racism. And we've gotten over the gay phobia. We've gotten over the this phobia. Olha lá o que ele menciona. Ele fala, a gente passou por cima da LGBTfobia, ele chama de gayfobia, né? Nem existe essa palavra. And but this nigga then came back and reinsured all of it all over again. E aí vem esse cara, né, o Trump, e
devolve isso tudo de novo. Apologize, man, because a lot of my fans get mad at me when I talk bad about him, but I think it's safe to say most people in our culture do not. Importante. Ele fala assim, muitos fãs meus ficam com raiva de mim, o apresentador do podcast, né? Quando eu falo coisas ruins sobre o Trump, mas é o que é, né? But you need to know that a lot of your fans is racist. Você precisa saber que vários dos seus fãs são racistas. Ain't no fucking way around. Don't even try to put no I don't cut. even want to put anything around I it. do. I don't give a fuck. I tell them straight up, motherfucker. If you like that nigga, you motherfucking racist. Aí ele diz que se você gosta do Trump, você é racista. Fuck you and fuck him. Now what? All right. Draw the line, nigga. He drew the lines. Exactly. He drew the motherfucking lines. Before him, there were no lines. Everybody was everybody. We respected everything. E aí ele diz que o Trump foi responsável por desenhar essas linhas, né, de racismo, de homofobia e etc. Que antes dele isso não existia. O que é contraditório, porque primeiro ele disse que o Trump veio só como uma marionete e depois ele diz que foi ele que criou, mas enfim. We didn't trip. But nigga, when you drew the line, nigga, start pointing motherfuckers out and saying, nigga, fuck y'all then, nigga. Yeah, that's how I feel. You and them. If you're just tuning in, we're talking Kanye about too, Donald Trump. nigga. Don't forget about him too. Fuck. Lembrando aqui do Kanye, hein? Que também é outro que... Olha, o Kanye não faz nem sentido fazer vídeo sobre as polêmicas, porque ia ter 15 horas o vídeo e eu ia só me irritar. You too. Well, this is what I was going to say about that. I was going to bring up Kanye. And you throw him in the bag too, because he right with the motherfucker. Move. And Donald Falando mal do Kanye, porque gosta do Trump. Trump was going to win regardless. I think elections do matter. I just think this particular election had a twist to it. Yeah. Ele fala que votação importa, You got né? the Russian scandal. Yeah. You got the fact that it was a nigga in office for 8 years, eating barbecue, basketballing, Yeah. doing all kinds of just cool shit. Yeah. E ele tá falando bem do Obama, falou que o Obama ficou lá por 8 anos, fazendo churrasco, jogando basquete, não sei o quê. So they like, you making white America black. E aí as pessoas falaram, não dá. Esse cara tá fazendo a América branca ser preta. Look at what it looked like now. Remember when we were kids? I don't know where you're from. It's probably different. When we were kids, no white kids wanted to be black. Quando nós éramos crianças, nenhuma criança branca queria ser preta, ele fala. None of them. Now, braids, tattoos. Agora todo mundo tem trança, tatuagem. They even slang. call each other the N-word. Hello. Yeah. So what do you think that's doing to their people up top? E o que isso tá fazendo com as pessoas lá de cima, né? Né, Snoop Dogg? É isso que eu te pergunto. It's a brainwash. You get what I'm saying? So we got to restore order. Lavagem cerebral. Because in a minute, they going to be politicians. Porque já já eles vão ser And if políticos. they acting like niggas, then they going to be looking out for niggas. I understand. So we need to fuck this shit back up so that way they can get back in their mind that they against us. When it's too late now because you have so many interracial relationships and people who have became family members. E aí ele tá falando um bocado de baboseira também. Vamos combinar que, assim, quando ele era anti-Trump, não é que ele era inteligente, ele era um pouco menos burro, né? Porque isso aí é uma atrocidade, mas como não é o meu lugar de fala, eu vou deixar que vocês comentem aí o que vocês acham do Snoop Dogg culpando de certa forma as pessoas que têm relacionamentos interraciais por essa questão de terem brancos usando trança. Essa nem é a discussão, cara. Mas enfim. My grandson is white. Yeah. I'm interracial. Meu neto é branco. No, my grandson is white, so I have no racism in me. Meu neto é branco, então eu não tenho nenhum racismo em mim. Então como é que você tá já junto com esse laranjão? Como I é? love white people, but I don't like Donald Trump. I don't like Donald Trump. É isso que ele fala explicitamente. Explicitamente. Ele fala nesse podcast. E aí, gente, fica ainda mais curioso quando ele tem uma mudança no coração dele com relação ao Donald Trump. Vamos ver como é que isso aconteceu. Snoop Dogg claims he's had a change of heart about Donald Trump. He ain't done nothing wrong to me. Eu vou tirar aqui o som porque tem uma música tocando no fundo e eu não tô querendo arrumar problema pro meu canal. Então ele diz assim, o que o Snoop Dogg falou. Ele não fez nada de errado comigo. Ele tem feito somente ótimas coisas por mim. Ele pardoned
Michael Harris. Ele perdoou Michael Harris? Não sei. Aí ele diz, eu tenho nada além de amor e respeito pelo Donald Trump. Gente, é sério, é sério. Como que você consegue ser babaca nesse ponto, velho? A esse nível. Você é uma pessoa pública, você tá no meio dos cantos, nos podcasts, nos cantos, em época de eleição, você batendo o pé falando, esse cara é racista, eu nunca iria gostar dele, não sei o quê. Na hora que ele molha a tua mão, supostamente molha a tua mão. Ai, eu mudei. Ai, ele tocou o meu coração, tadinho. Eu não tenho nada além de amor e respeito por ele. O quê? Vamos ver o que mais é dito. Ele falou isso pra Sunday Times, né? Michael Harris é um dos amigos do Snoop Dogg. Vamos fazer uma pesquisa rápida? Só porque eu não gosto de deixar sem informação? Vamos lá. Esse vídeo aqui a gente já viu. Eu vou botar aqui, ó. Michael Harris, Snoop, friend. Let's see. Vamos ver o que rola aqui, ó. Got it. Sim, Michael Harris and Snoop Dogg are friends and business associates. São amigos e parceiros de negócio. Harris é cofundador da Death Row Records e o Snoop Dogg é um artista gigante da marca, né? A amizade deles fez com que o Snoop fosse envolvido nas tentativas de tirar o Harris da prisão. E ele também defendeu a performance controversa do Snoop no evento do Donald Trump em 2025. O que esse cara fez para... Olha lá. Há 4 anos atrás, ele foi condenado a 33 anos de prisão. E no dia 28 de maio de 2025, ele disse que está honrado de conseguir um perdão incondicional do presidente Donald Trump. Mas ele estava condenado a quê? Vamos ver. Aqui. Condenado em 1988 por coisas relacionadas a drogas. E também foi incorretamente acusado de tentativa de homicídio. A charge later overturned after 23 years. Essa mudança aconteceu depois de 23 anos, dizendo que ele foi, então, incorretamente acusado. Mesmo depois de limpa, né, a acusação, Harris ficou na prisão federal por mais 10 anos, overlapping the state and federal sentences we never properly coordinated. So, a gente nunca sabe em detalhe o porquê, né? A gente não sabe em detalhe quem cometeu o crime e quem não cometeu. Esse cara ficou 33 anos preso e agora ele está solto. Se ele foi solto justamente ou injustamente, não importa. Mas que o Snoop Dogg amou a ponto de passar a amar Donald Trump. E aí, eu queria voltar aqui, quando a gente fala aqui que esse animal de teta aqui tá dizendo, que o animal de teta é o Snoop Dogg. Ele dizendo que ele não fez nada de ruim para mim, ele nunca me prejudicou. Isso mostra pra gente, que esse pessoal que levanta bandeira, que briga, que não sei o quê, muitas vezes eles estão fazendo isso até molharem a mão deles, tá? Ou até essa pessoa fazer alguma coisa que é boa pra eles. Daí eles esquecem tudo de ruim que essa pessoa faz pra comunidade que ele participa, entendeu? A Nicki Minaj também é rainha em fazer isso. Ela é uma das piores pessoas. Eu diria que se a gente pudesse fazer um combo, o combo Jojo Todinho de artistas ridículos é o Snoop Dogg, o Kanye West, a Nicki Minaj, os três como 3 imbecis, tá? Voltando atrás em tudo que eles diziam antes, em tudo que as músicas deles diziam, em tudo que eles colocaram pra mídia que eles eram, pra poder abraçar o Laranjão. Por qual motivo? Porque às vezes o Laranjão tirou teu amigo da prisão, que às vezes o Laranjão pode ter molhado tua mão e aí tu esquece tudo que tu falou e tudo que as pessoas gostavam de você por conta disso pra poder falar esse tipo de atrocidade. Parabéns. Aí o que ele vai falar é um pouquinho do que eu tô falando aqui também, né? Que os valores dessas pessoas estão à venda.
E que essas pessoas são totalmente egoístas e focadas somente em si mesmas. E às vezes a gente idolatra algumas pessoas que a gente entende que eles têm um papel importante na sociedade durante um certo tempo e esquece que essas pessoas também podem ser imbecis a partir do momento que elas começam a ser beneficiadas por esse sistema que elas tanto criticaram a vida inteira. Então, o Snoop Dogg foi, durante toda a sua carreira, um dos maiores críticos do sistema. Uma pessoa que se levantava e falava sobre racismo. Que até 4 anos atrás estava dizendo que quem apoia o Trump sofreu lavagem cerebral. Hoje ele vê que ele nem precisou de uma lavagem cerebral. Faltou só, ó. Tava faltando só isso aqui, ó. Quando isso aqui chegou nele, eu não tenho problema nenhum. E ele fala abertamente sobre isso, tá? Eu tô dizendo aqui que é dinheiro, vocês podem dizer, não, mas não é dinheiro. Ele fala abertamente sobre isso, que ele performou lá no Crypto Ball e durante 30 minutos ele ganhou dinheiro para várias coisas. E ele ganhou muito dinheiro só por ter performado 30 minutos. Então os valores dessas pessoas são totalmente comprados, né? Essa é a grande verdade. Da última vez quando o Trump foi entendido como apenas um filantropo rico, as pessoas do rap colocavam até o nome dele nas coisas, tirando onda com ele. Olha lá, essa música do Young Jeezy. Diz, I'm Donald Trump in a white tee and white ones. Ele se compara ao Donald Trump com... Enfim, porque é um grande magnata, né? É triste que as pessoas estão... Ai, tem uns cortes abruptos, gente, porque eu tô tossindo, eu tô doente. Bom, e aí esse cara começa a listar diversas coisas que o Trump fez, que são inapoiáveis, inacreditáveis, né? Inclusive contra a comunidade preta, contra a comunidade de rappers, contra, enfim, tudo que é o Snoop Dogg, o Kanye West, a desgracenta lá da diaba da Nicki Minaj também. Agora a gente vai ver a última controvérsia dele. Essa me irritou. Mas essa me irritou com força. Eu peguei um pequeno cortezinho, porque se eu fosse colocar o corte todo, vocês iam me ver arrancando os cabelos, né? Mas eu peguei um pequeno cortezinho aqui pra gente assistir, ó. In the middle of the movie, like, Papa Snoop, how she have a baby with a woman? Vamos lá. Contexto. O filme Lightyear mostra, numa cena breve, duas mulheres e uma delas segurando o bebezinho. É no momento que tá mostrando várias famílias e mostra essas duas mulheres e uma delas tá segurando um bebezinho. Mulheres, eu digo, em formato de desenho, né? É uma animação. Pra quem não conhece, Lightyear é uma animação. E aí, durante o filme, a criança supostamente viu isso e começou a perguntar pra ele. Engraçado que chamam ele de Uncle Snoop, sendo que são os netos dele. Foi isso que eu entendi. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. With a woman. She a woman. They let the movie like, Papa Snoop, Papa Snoop. She have a baby with a woman. Como que ela tem um bebê com uma mulher? She a woman. Ela é uma mulher. Aí ele, tô passando mal. Eu tô passando mal, porque eu não consigo responder uma pergunta dessa não. Meu Deus do céu. Eu não consigo virar pra criança e dizer, sim, elas têm uma família e elas têm um filho. Vamos lá. I didn't come in for this. I just came to watch the movie. Eu não vim aqui pra isso. Eu só vim assistir o filme e eu tenho que lidar com essa criança pé no saco me perguntando coisas. Então por que você saiu com a criança? Porque se tem uma coisa que criança faz é perguntar. Se você não gosta de criança, se você não gosta de responder perguntas, se você não gosta dos seus netos, por que você tá indo no cinema com eles? Eu acho que você tá incomodado com eles e não com a cena do cinema. Tudo bom? Agora ele tá com medo de ir no cinema. Gente, eu juro, não existe nada mais aterrorizante do que você estar no cinema com uma criança e ela te fazer uma pergunta. Todo dia eu tenho esse pesadelo. Eu acordo no meio da noite. Não acredito que uma criança me fez pergunta. Meu Deus, eu tô passando mal. Eu tô com medo, nunca mais eu vou no cinema. Eu vou correr o risco da criança me fazer uma pergunta. Não. Y'all throwing me in the middle of that I don't have an answer for. Oh, my grandson. Gente, eu juro, me dá vontade de explodir. No corte maior, ele fala, eu não tô aqui pra ficar explicando esse tipo de coisa. Eu não tava pronto pra explicar esse tipo de coisa pro seu neto. Primeiro, muito importante. Qual a idade dessa criança? Porque eu tenho 95% de certeza que você não vai parar e começar a explicar pra criança como que se fazem os bebês.
né? Eu tenho certeza que a criança, se fez essa pergunta, tá? Porque também tem grande parte de mim que acredita que ele inventou essa merda só pra poder falar mal. Porque dificilmente a criança iria notar que tem duas mulheres e um bebê e iria perguntar: meu Deus, de acordo com o que eu estudei na minha aula de biologia, é impossível que duas mulheres se reproduzam e façam um bebê naturalmente, como Deus mandou ao mundo. Então, titio Snoopy, vovô Snoopy, como que foi feito? Se uma tem vagina e a outra também tem, e a gente não precisa de um pênis e um saco escrotal? Não é assim que a criança age. A criança não faz ideia de como que um bebê vem ao mundo, eu tenho certeza. E não é sobre isso que ela tá perguntando. Se ela perguntou, a sua resposta, no máximo, teria que ser um sim, elas se amam e têm uma criança. Mas ontem, no Pra Variar, eu vi uma resposta muito interessante da Duda, que eu acho muito legal da gente fazer também. E eu já falei isso, inclusive, pra uma pessoa que eu conheço que é um pai ausente e é homofóbico. Ah, eu tenho essa história pra contar, eu vou contar. Tinha um colega meu que ele era extremamente idiota, né, em diversas questões. E eu acabava tendo que conviver com ele, porque ele morava na casa de uns amigos meus e tal. E ele, depois de muitos meses convivendo com ele, foi que eu descobri que ele tinha uma filha. E aí, a gente estava... Como é que eu descobri isso? A gente estava conversando sobre, sei lá como, LGBTfobia. E aí ele falou, ai, mas isso aí é muito difícil, porque imagina, eu tô levando a minha filha na escola, eu chego lá e tem dois pais levando uma criança, como é que eu vou explicar pra ela? E eu perguntei, como é que você explica pra sua filha que você é ausente e você não vê ela há mais de um ano? Engraçado, se fosse uma mãe saindo sozinha, sem o pai da escola, ninguém tava perguntando, meu Deus, como que ela fez essa criança sozinha? Foi com o dedo? Ninguém tá se perguntando. Agora, se tiverem duas pessoas amando uma criança, dependendo do gênero delas, vocês vão dizer, eu não acredito que eu vou ter que explicar. Explica pra sua filha como você é um pai ausente, nunca está junto dela e sequer se encontraria nessa situação de buscar ela na escola, porque nem isso você faz. Explica isso. Isso eu tenho certeza que é muito mais difícil de explicar do que explicar que tem duas pessoas que querem amar uma criança. Que, inclusive, normalmente, na maioria dos casos, criança essa que esteve abandonada por um método natural pai e mãe. Abandonada por diversas razões, né, que a gente não tem como saber, mas que foram abandonadas e foram acolhidas por pessoas que têm relações homossexuais. Pasmem, Snoop Dogg. Tudo que você precisava dizer pro inferno do seu neto era, sim, meu queridinho, elas têm uma família e elas têm um filho. Porque eu tenho certeza que ele não estava buscando a explicação de como o espermatozoide fecundou o óvulo. Seu animal de teta! Caralho, eu odeio esse homem. Like, Papa Snoop, how she have a baby with a woman? She a woman. Oh, I didn't come in for this. Just came to watch the... Tá com medo de ir no cinema? Você tá com medo de ir no cinema? Por conta a criança tá assistindo uma animação. Se ela tá assistindo a animação Carros e o carro começa a voar e ela vira o vô Snoopy, como é que esse carro tá voando? Fudeu! O Snoop Dogg nunca mais vai no cinema, porque a criança perguntou como é que o carro voa e isso não é natural o carro voar. Meu Deus, a gente não aprendeu assim nas nossas aulas de mecânica. O carro não voa. Agora essa criança tá me perguntando o que é que eu vou fazer. Pare de sair com o seu neto. Se você odeia ele desse tanto, a ponto de não conseguir responder uma pergunta, pare de sair com o seu neto. É até melhor que ele não ande com você, que esse tipo de companhia nojenta que você é. E outra, quem é você pra estar falando de gente que tem filho que não tem filho? Você tá 100% do seu tempo sob efeito de droga. E a tua criança tá perguntando? Ô Papa Snoopy! Ô Papa Snoopy, por que tu não consegue abrir teu olho, que tá todo fechadinho assim? Ô Papa Snoopy, por que tu cheira? Por que tem cheiro de árvore? Por que quando eu chego perto de você eu só sinto cheiro de planta? Papa Snoopy, por que você tá sempre meio loucão? Ô Papa Snoopy, o que é isso que tu não tira da tua boca toda hora? Não faz mal fumar, Papa Snoopy? Responde essa, porra! Responde essa! Ai, que ódio! Pra fechar esse vídeo, antes que eu morra de ódio, a explicação para Snoop Dogg apoiar Trump, segundo a revista Veja, do dia 28 de janeiro de 2025, um dia depois do meu aniversário, que fofos, feito por Giovanna Franghito. Ai, que nome interessante, Giovanna Franghito.
Depois de ter feito um show em um dos eventos da posse de Donald Trump, o rapper Snoop Dogg gravou um vídeo rebatendo os comentários negativos que recebeu nas redes sociais. Claro que ele gravou. Eu nem botei esse vídeo aqui, porque é uma palhaçada em cima de uma palhaçada. Eu prefiro nem ver. E também ele fala tanto palavrão que ia ficar difícil de traduzir. No registro publicado no domingo, dia 26, Dogg se defende após uma onda de críticas no seu posicionamento político. Olha lá o que ele diz. Acerte a sua vida, pare de se preocupar com a minha, eu estou bem, ainda sou um homem negro, ainda sou 100% negro. Óbvio, porque você não pode mudar isso. Porque se você pudesse, você tinha se pintado de branco, botado uma peruca laranja, se pintado de laranja, botado uma peruca laranja e ido se arrumar, né? Contanto que ele te dê dinheiro, que ele tire teus amiguinhos criminosos da cadeia. O cantor chegou a perder mais de 500 mil seguidores nas novas redes sociais, tá pouco? Nas suas redes sociais. As acusações de fãs eram de hipocrisia e traição ao movimento hip hop. Ele já tinha direcionado críticas ao republicano, a quem chamou até mesmo de racista no passado. Porém, nas eleições de 2024, sua postura mudou. Isso porque Trump incluiu o empresário e cofundador da gravadora Death Row Records, Michael Harry O. Harris, em uma lista de perdão de prisão no fim do seu mandato de 2020. O selo foi responsável por lançar Snoop Dogg no circuito musical na década de 1990. Donald Trump, ele não fez nada de errado comigo. Ele fez apenas grandes coisas por mim. Ele perdoou o Michael Harris. Portanto, não tenho nada além de amor e respeito pelo Donald Trump. É isso, gente. Isso é pra gente ver que é nós por nós. Porque quando se trata de bilionário, e aí, infelizmente, eu vou ter que incluir muita gente aqui. E eu vou ter que incluir gente que vocês não querem que eu inclua. Eu vou ter aqui que fazer uma crítica a todos, tá? Ai, porque a Beyoncé, ela é muito revolucionária e ela fez isso e ela fez aquilo. Gente, eu não ficaria chocada se a próxima convertida fosse ela. Eu não ficaria chocada. Sabe por quê? Porque o marido dela é assim com o cara que tá agora sendo perdoado pelo Trump. Supostamente. Então, assim, a gente viu todo o escândalo do P. Diddy, a gente viu todo o escândalo que rola em Hollywood andando de ladinho com Dona Beyoncé. Quem me garante que daqui uns meses a própria não vai estar fazendo propaganda para o Laranjão? Perdoou o suposto amigo dela, igual o Snoop Dogg fez. Quem me garante? Outra que eu também não confio, infelizmente, eu queria confiar, tá, gente? Eu amo a Beyoncé, eu amo a Rihanna, mas a Rihanna é bilionária. Daqui para ela abrir mão de tudo que ela acredita por conta do presidente bilionário que vai beneficiar ela, por conta dela ligar somente para as coisas dela e da família dela, é assim. É assim. E assim, eu espero do fundo do meu coração que não. Eu espero que essas pessoas não se corrompam. Mas a gente pode ver que é muito fácil o fazer, né? Então, assim, antes da gente idolatrar alguém, antes da gente dizer que essa pessoa nunca faria, antes da gente tatuar essa pessoa na nossa pele, que eu imagino que deve ter uma galera que tem tatuagem do Snoop Dogg, porque ele era muito galera, ele era muito gente boa, ele era muito militante, ele era isso e aquilo, antes da gente partir para essa ação, que a gente possa aguardar. Porque no fim das contas, tá cada um deles por si. E se a gente não se unir, a gente daqui de baixo, a gente que não é bilionário, a gente que nunca vai ser beneficiado por um presidente como esse, se a gente não se unir, quem se lasca é nós. Essa foi a mais odiada da semana. Eu sinto muito que eu tenha me irritado tanto e me exposto dessa maneira aqui. Mas eu senti que eu precisava fazer esse vídeo, mesmo estando tossindo, mesmo estando doente, mesmo com essa cara de destruída, porque eu não suportei guardar pra mim tamanho ranço que eu tenho desse artista e de tantos outros que agem da mesma maneira. Muito obrigada por assistir. Deixa o seu like, por favor, gente, que valha pelo menos a raiva que eu passei pelo seu like, pela sua inscrição. E até o próximo vídeo. Tchau!